Olá, me chamo Vladimir e vamos iniciar a nossa apresentação sobre compostos de coordenação. Antes de mais nada, vamos fazer uma breve definição e introdução ao tema sobre o que iremos tratar em cada tópico, tratando de forma mais abrangente e didática os assuntos que possam elucidar algumas dúvidas e salientar algumas informações pertinentes para o domínio do tema em questão. Ficarei responsável pelos compostos de coordenação, a partir da introdução. Em seguida, a Rafaela irá apresentar a ligação metal-ligante e ligantes com mais de um átomo doador. Logo após, a Brenda virá com a nomenclatura dos compostos de coordenação. Por fim, cor dos compostos de coordenação será a parte que eu irei apresentar por final, antes da conclusão, que será apresentada pela Natália. Nesse viés, vamos para algumas definições simples para melhor compreensão do tema. De início, podemos estabelecer o que são compostos de coordenação. De forma simples e objetiva, compostos de coordenação são compostos formados a partir de uma reação ácido-base, os quais seguem a definição de Lewis, a qual podemos obter o produto que é majoritariamente conhecido como complexo ou sal de Werner. Vale lembrar que, segundo a definição de Lewis, os ácidos são os agentes receptores de elétrons, e as bases são os compostos doadores de elétrons. Esses determinados compostos realizam ligações covalentes coordenadas e recebem o nome de complexos justamente por realizar um número de ligações maior do que o esperado, baseando-se em sua camada de valência. Geralmente, esses compostos complexos ou complexos metálicos são formados a partir de metais de transição ou, menos comumente, lantanídeos. A primeira teoria sobre esses compostos foi publicada por Alfred Werner em 1893, que a partir de então forneceu as bases para toda a química de coordenação moderna. Nos compostos de coordenação, temos um átomo central de metal ou íon metálico atuando como ácido de Lewis, rodeado por íons ou moléculas chamados de ligantes, que são bases de Lewis. Podemos ter alguns exemplos, principalmente aqui no slide, a respeito dessas definições, que são muito importantes para a compreensão do tema que virá a seguir. Temos um exemplo da estrutura, o qual temos no centro da molécula a coordenada, e temos os coordenados ao redor, as moléculas de amônia e o íon metálico no centro. Em seguida, vamos vir com a apresentação da Rafaela, que se tratará da ligação metal-ligante, e a partir de então daremos continuidade ao trabalho. Bom, falando um pouco agora sobre ligação metal-ligante, a maioria dos ligantes em compostos de coordenação tem átomos que possuem pares de elétrons não ligados. Esses pares de elétrons são chamados de pares livres, que são doados a um íon metálico durante a formação da ligação coordenada. A ligação entre o metal e o ligante é conhecida como ligação de coordenação. Ela envolve o compartilhamento de um par de elétrons do ligante com um átomo metálico. Isso é muitas vezes representado por uma seta, como vocês podem ver ali, apontando da molécula doadora, o ligante no caso, para o átomo aceptor, o metal, indicando a direção da doação do par de elétrons. Um composto de coordenação, o átomo doador, é o átomo ligado diretamente ao átomo central metálico. Esse átomo fornece um ou mais pares de elétrons para formar uma ligação coordenada com o metal. No primeiro caso aqui, o nitrogênio, ele é o átomo doador, pois ele está ligado diretamente ao cobalto. E nesse segundo caso é o oxigênio, por também estar ligado diretamente com o cobalto, que é o metal. O número de coordenação é o número de ligantes que estão diretamente ligados ao átomo central metálico. Em outras palavras, é o número de ligação coordenadas formadas entre o átomo central metálico e os ligantes. O número de coordenação é uma característica muito importante e influencia muitas propriedades do composto de coordenação, incluindo a geometria da molécula. O número de coordenação pode variar de acordo com o tipo de ligante e o metal envolvido.
Os mais comuns são o 4 e o 6, o tetracoordenados e o hexacoordenados. Com- Complexos tetracoordenados podem adotar diferentes geometrias, dependendo das características específicas do íon metálicos e dos ligantes envolvidos. Dois arranjos comuns para o tetracoordenados, especialmente para íons metálicos de transição, são a geometria tetaédrica, que é nesse primeiro caso aqui, e a quadrada planar. Na geometria tetraédrica, os quatro ligantes estão dispostos ao redor do átomo central metálico, formando um tetaedro. Cada ligante está em um vértice do tetaedro. Na geometria quadrada planar, os quatro ligantes estão dispostos no mesmo plano ao redor do átomo central metálico. Isso resulta em uma estrutura que se assemelha a um quadrado, como vemos aqui, né? Os complexos hexacoordenados tendem a adotar geometria octaédrica. A geometria octaédrica ocorre quando um átomo central metálico forma ligações coordenadas com 6 ligantes. Na geometria octaédrica, os ligantes ocupam posições nos vértices de um octaedro, em um átomo central de metálico. A preferência por uma geometria octaédrica é comum para íons metálicos que a transição que tem uma configuração eletrônica D6. Nesses casos, a geometria octaédrica minimiza as repulsões entre os pares de elétrons nos orbitais d, levando a uma configuração mais estável. Aqui vemos como que é a geometria octaédrica. Falando um pouco mais agora sobre ligantes com mais de um átomo doador, ligantes monodentados, que é o primeiro no caso, são moléculas ou íons que possuem apenas um átomo doador de pares de elétron. Quando se coordenam a um íon metálico em um composto de coordenação, eles ocupam apenas um sítio de coordenação. E uns exemplos mais comuns desses ligantes é a água, a amônia e alguns íons como o cloreto e a hidroxila. Os ligantes polidentados, que é o segundo caso, também é conhecida como agente quelantes. E são moléculas e íons que possuem múltiplos átomos doadores de pares de elétron. Esses ligantes podem formar ligações coordenadas com um íon metálico através de mais de um átomo doador. Como resultado, eles podem ocupar mais de um sítio de coordenação. Isso leva a formações de anéis quelatos, que são estruturas cíclicas que envolvem um íon metálico de maneira mais eficaz. Exemplos de ligantes é o polidentados que inclui isso é a etilenodiamina. A capacidade dos ligantes polidentados em coordenar-se através de múltiplos átomos doadores geralmente aumenta a estabilidade do complexo de coordenação. Em comparação com os ligantes monodentados, além disso, a formação de anéis quilatos pode influenciar a geometria do complexo, afetando as propriedades químicas e físicas. Esses ligantes são frequentemente utilizados em aplicações que requerem uma maior estabilidade dos complexos, como em análises químicas e em processos industriais. É, Esse complexo aqui, ele é um octaédrico e é um complexo com a carga positiva de eletrodiamina típico. Analisando ele, vemos que o cobalto é o íon metálico, o ligante é a etilenodiamina, que é bidentada, o que significa que em cada molécula de etilenodiamina pode doar dois pares de elétron para o átomo de cobalto. E esse complexo aqui tem um número de coordenação de 6, o que indica que há 6 ligações coordenadas entre o íon de cobalto e os ligantes de etilenodiamina. A geometria mais estável, um número de coordenação 6, é a octaédrica, como nós vimos anteriormente.
Na geometria octaédrica, os 6 ligantes estão dispostos ao redor do átomo central de cobalto, de maneira a formar um octaedro. Cada molécula de etileno-diamina fornece 2 pares de elétron, totalizando 6 pares de elétrons doados pelos 3 ligantes. O resultado é esse complexo com a carga global de 3 elétrons positivos. Dando ênfase em um agente quelante muito importante, o ácido etilendiamino tetracético, o EDTA, ele é um ligante polidentado, e tanto os átomos de nitrogênio quanto os átomos de oxigênio em sua estrutura pode formar ligações coordenadas com o íon metálico central, que é o que está especificando aqui. Voltando aqui nas características dele, o EDTA tem 4 átomos de nitrogênio, provenientes das aminas do etilenoamina, e 4 átomos de oxigênio, proveniente dos grupos de carboxilato. Esses átomos de nitrogênio e oxigênio são capazes de doar pares de elétron para os íons metálicos, permitindo assim que o EDTA forme ligações coordenadas em múltiplos sítios de coordenação. No caso do complexo com o cobalto, né? Por exemplo, o cobalto ele está coordenado a 6 sítios de coordenação, e esses sítios são ocupados pelos átomos de nitrogênio e oxigênio do EDTA, formando uma geometria octaédrica. Cada átomo de nitrogênio e oxigênio do EDTA contribui com um par de elétrons para as ligações coordenadas. E, enfim, a versatilidade do EDTA em coordenar átomos de nitrogênio e oxigênio ao íon metálico contribui para sua eficácia como um agente quelante em diversas aplicações, onde a formação de complexos estáveis, nesse caso, é desejada. Nomenclatura dos compostos de coordenação. A nomenclatura ela segue algumas regras, sendo elas: a primeira regra, ela diz que, nos nomes dos compostos de coordenação, o nome do ânion deve preceder o do cátion, e o átomo central é citado após o dos ligantes. A segunda regra diz que o nome do complexo, aniônico, catiônico ou neutro, tem 2 partes que se escrevem uma seguida da outra, com a preposição de mediana. Os ligantes comparecem primeiro e o átomo metálico depois. A terceira regra diz que os ligantes são identificados por um nome precedido por prefixo grego, que dá o número de unidades do ligante ligadas ao átomo. A ordem da nomeação dos ligantes é alfabética, sem levar em conta os prefixos. Dentro dessa terceira regra, há subitens, sendo eles: o primeiro, letra A, diz que os ligantes aniônicos têm os nomes terminados na letra O. Para os ligantes H, H2N, HN2 e N3, todos levando carga negativa, a denominação usual hidreto, amideto, imideto e azoteto, respectivamente, é preferível em relação a hidro, amido, imido ou azido, por razões de ambiguidade. Isso porque, em português, os nomes dos aletos coordenados, com exceção do fluoreto, correspondem aos nomes dos próprios elementos, cloro, bromo e iodo. Os ligantes aniônicos contendo prefixos numéricos, como trifosfato, assim como os tio, seleno e teluro, derivados dos oxiânions, como tiosulfato, devem ser colocados entre parênteses. A letra B da terceira regra diz que os ligantes neutros têm em geral o nome da molécula, e há exceções importantes, que no caso são da água, amônia, monóxido de carbono e monóxido de nitrogênio. Isso porque o nome do ligante seria, para a água, seria aqua, para a amônia seria amin, para o monóxido de carbono seria carbonil e para o monóxido de nitrogênio seria o nitrosil. A letra C
da terceira regra diz que os prefixos que indicam o número de ligantes são mono, para um ligante, geralmente omitido, di, quando há 2 ligantes, tri, quando há 3 ligantes, tetra, quando há 4 ligantes, e assim por diante. A letra D da terceira regra diz que, quando o nome do ligante também tem prefixo numérico, o número de ligantes é identificado por bis, quando forem 2 ligantes, tris, quando forem 3 ligantes, tetraquis, quando forem 4 ligantes, pentaquis, quando forem 5 ligantes, hexaquis, quando forem 6 ligantes, e etc. A letra E da terceira regra diz que o uso de parênteses, chaves e colchetes nos nomes dos complexos evita a justa posição de nomes que podem prejudicar a clareza ou conduzir a formas incorretas de ponto de vista ortográfico. Ou seja, nesse exemplo do diamintriclorometilamina cobalto 3, se não for colocado entre parênteses o termo metilamina, pode ser confundido com o composto triclorometilamina. Temos também algumas recomendações que se aplicam ao uso das abreviações, que são: quando se tratar de publicações, o significado de cada abreviação deve ser escrito por extenso. As abreviações devem ser curtas, não mais que 4 letras, e não devem conter hífens. Deve-se procurar evitar confusões com abreviações comumente aceitas, tais como ME de metil, ET de etil, PH de fenil e etc. Com exceção de algumas abreviações do tipo EL para ligante, todas as abreviações devem ser feitas com letras minúsculas. A abreviação genérica para metal é a letra M maiúscula, para íons lantanídeos é L maiúsculo e N minúsculo, e para os íons actinídeos é A maiúsculo e N minúsculo. A quarta regra, ela traz que a identificação do metal se faz pelo nome do átomo de metal quando o complexo é neutro ou catiônico, ou pelo nome do átomo de metal com a terminação ato quando o complexo for aniônico. Porém, possui algumas exceções, que são: no caso do chumbo, em que o nome do ânion seria plumbato, cobre, em que o nome do ânion seria cuprato, estânio, em que o nome do ânion seria estanato, ferro, em que o nome do ânion seria ferrato, ouro, em que o nome do ânion seria aurato, e prata, em que o nome do ânion seria argentato. A quinta regra, ela diz que, nos complexos binucleares ou polinucleares, os ligantes que funcionam como conectivos ou pontes entre 2 ou mais átomos centrais são indicados pela letra grega mi, como um prefixo do nome do ligante, separado por hífen. 2 ou mais ligantes de conexão são indicados por di, hífen, mi, tri, hífen, mi e etc. Para uma espécie que liga mais de 2 átomos centrais, o número de átomos ligados é indicado como um subíndice da letra, por exemplo, mi elevado a 3. Para grupos de conexão ligados a 2 centros através de átomos coordenantes diferentes, os símbolos destes átomos são especificados após o nome do ligante. Bom, para finalizar a nossa apresentação, vamos dar continuidade com o tema agora sobre acordos compostos de coordenação ou acordos complexos. Resumidamente, a cor de um complexo depende principalmente do metal e de seu estado de oxidação. Ou seja, dependendo do metal, ele terá uma cor, e dependendo do seu estado de oxidação, ele terá uma tonalidade diferente, ou ele terá uma absorção de luz diferente. Podemos observar isso através do cobre e do ferro, que emitem diferentes espectros de cor, o ferro variando de um tom avermelhado, mais amarronzado, e em seu estado não oxidado, ele possui uma cor mais cinza, um pouco mais prata, dependendo da pureza do material. Já o cobre ele possui um estado naturalmente laranja, não oxidado, sendo que o azul ele pode ser uma cor que caracteriza a oxidação desse composto.
um azul esverdeado ou um tom de verde um pouco mais escuro. Podemos definir então que o principal fator integrante para que exista a variação de cor de um composto é o metal e o seu estado de oxidação. Geralmente, necessita-se de um orbital D parcialmente preenchido para que um complexo seja colorido. Diferente dos compostos orgânicos, os complexos eles apresentam uma coloração intensa, diferente desses compostos que apresentam uma coloração muito fraca ou pouca coloração. Podemos exemplificar melhor aqui a clorofila ou a hemoglobina, que são compostos de colorações diferentes e em estados de oxidação diferente. A movimentação do elétron no orbital D se dá pela quantidade de energia que ele absorve para fazer isso. Ou seja, a luz emitida, ou a luz branca, ou a radiação branca, chame como preferir, ela caminha em direção a um corpo dentro de uma cubeta. Esse corpo dentro de uma cubeta ele vai absorver uma quantidade de energia que vai ser a necessária, que atenderá à demanda necessária para movimentar esse elétron, e assim o que ele não precisar, ele vai emitir de volta, ou seja, essa será então a luz visível ao nosso olho nu. Temos aqui então um gráfico que exemplifica mais ou menos como funciona o espectro de cor visível. Temos abaixo de 400 nanômetros o ultravioleta e acima de 700 nanômetros nós temos o infravermelho. Entre esse intervalo, nós temos as cores visíveis para o olho humano. De maneira mais simples, através dessa tabela nós podemos perceber aqui, por exemplo, no caso do cobre, quando ele está oxidado, ele absorve em torno de 580 a 650 nanômetros de luz. Ou seja, ele vai absorver o pigmento laranja e vai emitir o tom azul ou até mais ou menos uma faixa de verde ali, né? Se você puder perceber, de 650 a 700 ele estará absorvendo uma cor vermelha, um tom mais alaranjado ou vermelho e estará emitindo o verde, que é o estado oxidado característico do cobre, né? Nós temos aqui, por exemplo, um corpo oxidado que tem uma absorção máxima de 510 nanômetros, no caso, verde e amarelo, né? Logo, o complexo ele transmite toda a luz, exceto o verde e o amarelo. Portanto, o complexo ele é violeta. Como nós podemos perceber aqui nessa ilustração, as cores absorvidas elas são diametralmente opostas às cores emitidas, o que é uma característica bem específica desse espectro de cor. Agora nós daremos continuidade com a finalização da Natália e concluiremos o nosso trabalho sobre compostos de coordenação. Conclusão. Como mostrado durante essa apresentação, para ter uma boa compreensão dos complexos de coordenação, é necessário entender a ligação metal-ligante, os ligantes com mais de um átomo doador, compreender a nomenclatura adequada e saber a relação entre a estrutura e as cores desses compostos. Esses conhecimentos são essenciais para a aplicação desses complexos em diversas áreas, como catálise, como fotossíntese artificial e na área da medicina. Em conclusão, o estudo dos compostos de coordenação é essencial para compreender a química dos complexos metálicos, para explorar suas amplas aplicações e contribuir para o avanço da ciência e da tecnologia.